Vamos resolver o problema prático 4.12. Esse problema aqui ele é bem interessante, que ele traz bastante conceito para nós. Ele contém esse circuito, uma fonte de tensão dependente da tensão, uma fonte de corrente independente, tá? Onde essa tensão Vx aqui ela está nesse resistor de 2 ohms. O que nós precisamos determinar nesse circuito para a gente encontrar o equivalente de Norton? Nós precisamos determinar a corrente de Norton, tá? Que é a mesma corrente de curto-circuito. Curto-circuito aonde? Bom, eu não quero calcular o equivalente de Norton visto pelos terminais AB, então essa corrente ela é a corrente que passa por esse terminal. É aqui a corrente de curto-circuito, tá bom? E também, vamos fazer aqui em azul, nós precisamos determinar qual é, vou fazer uma brincadeira aqui de TV não, tá? Vamos primeiro calcular essa corrente de curto-circuito. Olha para a figura aqui, ó. Nós temos essa figura que está aqui. Vamos redesenhar ela aqui embaixo para ver o que nós encontramos. Temos um resistor de 6 ohms, uma fonte de corrente de 10 A, um resistor de 6 ohms, uma fonte de 10 A. Essa daqui é uma fonte dependente da tensão 2Vx, onde Vx é a tensão sobre esse componente, e aqui vale 2 ohms. E aqui é a corrente de curto-circuito que nós queremos calcular. Bom, então nós vamos ter essa corrente de 10 A, parte dela vindo aqui para a esquerda, parte dela vindo aqui para a direita. Então ela vai passar por aqui, ela chega aqui nesse nó. Quando ela chega nesse nó, por onde ela vai passar? Por um resistor ou por um curto-circuito? Sabemos que essa corrente passa por aqui e a corrente que passa por aqui, ela é zero, tá? Aí a outra pergunta que eu faço, se aqui não passa corrente nenhuma, quanto vale o Vx? Se a corrente que passa por aqui é zero, qual que é o valor de Vx? Bom, Vx eu sei que é I vezes 2. E o I vale zero. Vezes 2, isso vai dar zero. Então, qual é o valor dessa tensão que está aqui? 2 vezes 0, ela é zero. Então, se a corrente ela é zero, ela tem o mesmo potencial, um potencial constante. Não há uma diferença de potencial entre eles. Então, essa fonte que está aqui, nós podemos substituí-la por uma equipotencial, certo? Porque Vx é igual a zero, ou é um curto-circuito. Então, o nosso desenho ele vai ficar da seguinte maneira. Um resistor de 6 ohms, ele vem para cá, ele é ligado numa fonte, essa fonte se conecta aqui. Agora, ele vem, a fonte dependente não tem, porque a gente vai substituir por um curto-circuito por causa dessa explicação que está aqui, tá? O resistor de 2 ohms também não passa, porque a corrente vai passar por onde? Vai passar pelo curto-circuito. A corrente passa pelo curto-circuito. Então esse é o nosso circuitinho que a gente chegou. Então nós temos o resistor de 6 ohms, a fonte de 10 A, tá bom? Aí a pergunta que fica é o seguinte: quanto vale a corrente de curto-circuito? Quanto vale a corrente de curto-circuito? Que é a corrente de Norton. Vamos lá, de novo. A corrente chegou no nó. Ela vai passar por um resistor ou ela vai passar exclusivamente por um curto-circuito? Ela passa somente pelo curto-circuito. Então a corrente de Norton, que a gente quer calcular, ela vale 10 A. Tá? Tá aí a nossa equaçãozinha, o nosso valor da corrente de Norton. Bom, a primeira parte do problema nós já calculamos, que é essa que está aqui. Falta a gente calcular essa que está aqui. Aí nós temos um segredinho aí para ser calculado. Qual é esse segredo? Vamos pegar o desenho de novo. Esse é o nosso circuito, certo? O que acontece, como a gente faz para calcular a resistência de Norton? Como nós calculamos a resistência de Norton? Nós fazemos todas as fontes independentes igual a zero. O que isso implica? Uma fonte de tensão a gente substitui por um curto-circuito. Uma fonte de corrente, circuito aberto. Aqui nós temos uma fonte de corrente. Então nós precisamos substituí-lo por um circuito aberto. E aqui vamos sobrar somente a fonte dependente. Vamos primeiro substituir a fonte. Então o nosso circuito aí. Então o nosso circuito aí sem a nossa fonte de corrente. Tá aí o nosso circuito sem a fonte de corrente. Bom, acabou o problema? Não, não acabou o problema. Por quê? Temos uma fonte de tensão dependente da tensão. Quando nós temos esse caso,
eu não consigo calcular o meu R de Norton, que é igual ao R de Thevenin, diretamente. Por quê? Uma fonte dependente, ela depende de parâmetros do circuito, ela depende aqui desse Vx. Então, se esse Vx não funcionar, não tiver um valor aqui, diferente de zero, ou mesmo que seja zero, eu não consigo determinar qual que é essa tensão que está aqui. Nesses casos, nós vimos lá atrás que nós fazemos o quê? Nós conectamos aqui uma fonte de tensão ou uma fonte de corrente. Nesse caso, eu vou ligar uma fonte de tensão. De qual valor? Isso não me importa, tá? Eu vou colocar uma fonte de tensão V0, tá? E aí eu vou calcular qual é a corrente zero que passa entre esses terminais. Por quê? Se eu pegar o meu V0 e dividir por zero, eu acho meu R de Thevenin, tá? Eu vou resolver esse problema levando o valor de V0 igual ao V0. E lá no fim, vocês vão verificar que não importa, porque o valor que eu vou encontrar de zero, ele depende de V0. Então, isso pouco vai nos importar, tá bom? Então, vamos ver o que a gente encontra por aqui, ó. Se o meu potencial aqui é V0 entre esses dois terminais, qual é o potencial entre esses dois terminais? Também é V0. E esse V0, então, eu posso falar que ele é exatamente Vx. Então, vamos lá, vamos continuar. Então, pensa comigo aqui, ó. Vamos pegar esse nó e aplicar a lei de Kirchhoff para as correntes ao nó de Vx, tá? O que nós obtemos no nó de Vx? Eu vou chegar aqui com uma corrente zero e essa corrente vai ser igual à corrente que vem para cá mais a corrente que vai para lá. A corrente que desce para cá, ela é Vx dividido por 2, mais a corrente que vai aqui para a esquerda, ela vai ser esse potencial daqui Vx mais o potencial de 2Vx, que é o potencial dessa parte que está aqui. Tudo isso dividido por aquele resistor de 6 Ω. Se tiver dúvida quanto a esse valor, aplica a lei de Kirchhoff aqui, nesses dois nós que estão aqui. Vocês vão ver que nós vamos ter Vx, 2Vx, menos 2Vx, mais 6, menos Vx, isso é igual a zero. Tá? Então nós vamos chegar aqui que essa diferença de potencial que tem aqui, ela é menos 3Vx mais 6 igual a zero. Então, beleza. Então, a gente pode pegar aqui Vx dividido por 2, mais aqui nós vamos ter 3Vx dividido por 6. Temos esse valor que está aqui. Podemos somar todo mundo que está aqui, mas se a gente pegar esse cara aqui e simplificar por 3, aqui vai ficar meio. Então, vai ser Vx sobre 2 mais Vx sobre 2. Isso vai dar exatamente Vx. Então, o meu I0 ele é igual a Vx. E o Vx é igual a V0. Então, quanto vale o R de Norton? O R de Norton vale V0 dividido por I0. Mas quanto vale 0? O I0 vale o meu próprio V0. Viram que não importa qual é o valor de V0? Porque o resultado final vai ser proporcional a ele. Ele vai cancelar. Então, a gente pode escolher qualquer valor de V0, inclusive o próprio V0. Nós temos que o nosso R de Norton é igual a 1. Como fica o nosso equivalente, então, de Norton? É uma fonte, o equivalente de Norton, é uma fonte paralela com um resistor. Quanto que vale a fonte? Nós calculamos lá atrás, 10 ampere. Quanto vale o resistor? 1 ohm. E aí nós finalizamos esse problema. Tá aí, mais um exercício resolvido.